Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre fluidos, perispírito e centro de forças. Nós vamos fazer um estudo. Se alguém não concordar com o que eu estou dizendo, pode discordar, não tem problema nenhum. Tá? O microfone está te atrapalhando, você liga um pouco. Você está saindo do fone? Que eu daqui estou ouvindo nada. Está saindo do Está ligado. Tá ligado? Tá? Mas não está muito perto, não sei. Não, pode deixar. O problema é com a tecnologia. Nossa, agora vamos mudar isso aqui. Aí eu estou na mesma situação. Então. Setinha para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso aí, viu? Achei. Eu sou da época antiga. Vamos ver. Se preocupe. Já deu, já. Já. Achei a setinha. E aqui? Aqui eu não sei. Ok. Tá. Então vem a nossa pergunta. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a resposta nos é dada dizendo sim. E acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Aqui. Não. Aqui. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então fica bem claro para a gente que antes de qualquer formação, a existência primeira é de Deus, depois tem o fluido cósmico universal e o espírito. Para que o espírito haja sobre a matéria, há que necessário perispírito. E para que isso aconteça, tem que haver uma transformação no fluido cósmico universal para que gere a matéria necessária para constituir cada parte existente. Então, primeiro Deus, depois o fluido cósmico universal que traz toda a formação do universo que nós conhecemos e que nós temos visibilidade através dos nossos sentidos. Certo? E essa matéria pode ser tão grosseira quanto tão sutil. Vai depender da necessidade e do local onde ela tem que exercer a função dela. Aqui outra vez. Até me familiarizar com o negócio vai demorar. Então, vocês veem aqui nesse esquema que nós temos Deus, princípio espiritual, espírito. Aí depois nós temos, do fluido universal, que é todo aquilo amarelo, o princípio material, a matéria, o corpo físico e o perispírito. Então, o perispírito, por mais sutil que ele seja, ele ainda é considerado matéria. Porque ele é originado do fluido cósmico universal. Então, nós vamos ver que, primeiro, a ação de Deus, tendo o princípio espiritual para que crie o espírito. Porque para chegar ao espírito, vai passar por várias fases até chegar na condição de espírito. Porque o espírito, na realidade, nada mais é do que a inteligência. É o que está dentro de nós, o que nós somos, certo? Uma inteligência que está dentro de um perispírito que habita um corpo material. E a nós, aqui no planeta Terra, é dado o nome de ser humano. De acordo com o planeta que nós venhamos a habitar em outras vidas, ou em vidas anteriores, certo? Vai ser a forma que nós tivemos perispiritual, de acordo com o planeta que nós estivermos habitando. Tá? Então, aqui eles mostram para a gente o nosso sistema, certo? Sistema solar, onde mostra todos os planetas, e esse negro que está no meio aqui é considerado o éter, ou então o fluido cósmico universal.
que dá sustentação para a existência de todos os corpos que foram transformados e criados dentro desse universo e que nós temos condição de ver. Então, fora disso, o que está ali negro nada mais é do que o fluido cósmico universal dando sustentação para a existência de todos os outros corpos que agora brilham e nos é visível. Porque sem esse fluido cósmico universal, não teria a existência desses corpos considerados planetas que nós temos conhecimento. Aí é que eles mostram para a gente, dão uma explicação a respeito do fluido cósmico universal. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhes inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, como na época eles não tinham a nomenclatura que agora existe, então eles deram o nome de fluido cósmico universal. Certo? Então, para nós agora, se for a massa negra, ou o nome que a ciência der, ela continua sendo fluido cósmico universal, não vai ter nenhuma modificação na essência do fluido, ou do éter, como eles dizem, certo? E eles dão uma demonstração para a gente aqui da matéria cósmica universal. Então, você vê que mostra um elemento mais sólido para a nossa visão, outros elementos menos sólidos, mas que nós ainda temos capacidade de ver, mas nada mais é do que parte do universo sendo mostrada para a gente de uma forma que você vê que dentro daquele fluido cósmico universal, que é o universo em si, existem corpos diferentes, moradas diferentes, onde nós vamos habitar, dependendo da nossa evolução. Claro que vai agora. Sabe? Física da matéria. Agora, sai tudo branco? O que é? Ali. Aí, foi. Apareceu. Ok. É Smart TV. A gente que não é. Eu tenho um problema danado desse aqui. Certo? Então, aqui eles dão um exemplo físico da matéria para a gente. E nos dá uma ideia básica de como funciona o fluido cósmico universal. Certo? Eles nos dão aqui a água como um elemento que nós conhecemos como H2O, e que esse elemento, sendo retirado, sendo como se fosse tirando a energia que você está... A energia que você mantém ele na condição líquida, se você vai diminuindo essa energia, vai tirando, as moléculas vão se unindo e solidificam. Aí vem a nos dar o gelo, que nós conhecemos como sólido. Mas se nós aumentamos essa energia dentro desse corpo líquido que nós temos, ele vai entrar num processo de evaporação. Mas continua sendo H2O. Então, tanto quanto gelo, quanto água ou quanto vapor, é H2O. O fluido cósmico universal é básico. Dependendo da maneira como ele é manuseado, é o que ele vai formar. É o corpo que vai ser dado forma através da modificação molecular dele próprio. Então, o nosso corpo material nada mais é do que uma mudança do fluido cósmico universal, que foi se condensando até chegar ao ponto de nos dar esse corpo físico que nós temos. E na condição de perispírito, ele vai dar uma mais sutil, certo? Então, essa condensação é mais leve. Aí eles vão mostrar para nós aqui mais na frente como que isso sucede, certo? Aqui mais uma demonstração da matéria radiante, certo? E, no caso, a ciência agora tem como matéria quintessenciada, right? Então, a ciência, automaticamente, quando tenta comprovar que o que dentro do espiritismo a gente já tem conhecimento, que é errado, que não existe, ela comprova a existência.
Porque quanto mais ela busca comprovar o contrário, mais ela se evolui em termos de equipamento, de condições de análise, e aí acaba comprovando aquilo que no Espiritismo já é o nosso conhecimento. Certo? Ok, mais uma vez. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, tudo aquilo que nós consideramos no nosso mundo, Terra, como sólido existente, nada mais é do que a mudança do fluido cósmico universal, adaptado ao nosso planeta. Então, tudo que envolve o planeta Terra, certo? É uma modificação do fluido cósmico universal para que exista aqui. Tanto no nosso planeta Terra material, que nós conhecemos, como no nosso planeta Terra considerado invisível, que é o nosso famoso umbral, onde a gente pretende não ir. Certo? Mas que não vai ter chance. Mesmo indo para o nosso lar, ainda vai continuar estando no umbral. Certo? Como o princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal. No caso, essa imponderabilidade é o que nós temos nosso conhecimento do mundo espiritual que está ao nosso redor, mas que nós não conseguimos palpar e muitas vezes nem ver. Certo? Mas não deixa de existir, ele está lá. Porque nós agora aqui estamos envoltos no considerado ar, que estamos respirando para nos manter vivos, mas nós não conseguimos pegar ele. A gente sente a existência, usa ele, mas não vê. E o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele mundo visível. Então, é tudo que nós conseguimos apalpar e sentir, ou é ponderável. Certo? O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas, ainda aí, não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Então, aqui ele dá uma demonstração para nós de que o nosso perispírito é um corpo imponderável. Mas é o intermediário entre o nosso espírito, que é a inteligência, com o nosso corpo material. Então, ele aparentemente é inexistente para a nossa visão, mas é existente no nosso eu. Está na Gênesis, capítulo 14, página 273. Aqui eles dão mais uma demonstração de como acontece a transformação do fluido cósmico universal e cria imagens e corpos, certo? Nós não sabemos nem o que é, nem para que serve, mas que está lá por necessidade. Fluidos e principais conceitos. A pureza. Desculpa. Quer dar uma acordada? Para acordar os obsessores? Ok. Fluidos, principais conceitos. A pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. O ponto oposto é o em que ele se transforma em matéria tangível. Então, nós temos aí um conceito principal, né, da pureza absoluta, que é o fluido cósmico universal. Nós não nos é palpável, nós não temos condições de explicar do que ele se constitui,
mas nós temos o resultado que é o oposto, que somos nós. Essa matéria densa, certo? Que nada mais é do que constituída dele. Então, no caso, o ar pode ser considerado o ar. Faz parte do fluido cósmico universal. Então, tudo aquilo que está aqui agora em volta de nós, tudo que existe, que nós temos conhecimento, é uma transformação do fluido cósmico universal. O que a gente nota na anterior foi dito que Deus criou o espírito, certo? E esse espírito, ele teve que criar dentro do fluido cósmico universal um perispírito para dar acesso, para poder esse espírito, junto com o perispírito, ter acesso ao corpo físico. Tanto é que quando houve, nos exilados de Capela, quando eles foram expulsos do planeta Capela para vir reencarnar na Terra, foi feita uma transformação, uma modificação no perispírito dos capelinos e um upgrade no perispírito dos terráqueos existentes, que são os primatas, para que houvesse, para que eles conseguissem reencarnar e habitar o planeta Terra. Mas todo esse processo foi o quê? Uma modificação do fluido cósmico universal, para que isso acontecesse. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, consequentemente, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra. Então, o fluido cósmico universal, quando chegou até a Terra para dar toda essa existência que existe no planeta, criou a atmosfera espiritual da Terra. Então, dentro dessa atmosfera espiritual da Terra, foram criados todos os elementos e tudo que nós somos aqui agora. Certo? Todos os seres existentes no planeta Terra, certo? São resultado da mudança do fluido cósmico universal para criar a atmosfera espiritual da Terra, para dar condições dessa Terra ser habitada por todos os corpos e elementos que existem nela. Por muito sutis e impalpáveis que não sejam esses fluidos, não deixam por isso de ser de natureza grosseira em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Então, o nosso planeta contém esse fluido, essa atmosfera espiritual, certo? Que parece para nós ser bastante sutil, bastante leve, mas ainda é grosseira em relação ao planeta mais evoluído. Então, aqui eles dão uma escala mostrando, por exemplo, o planeta Terra e os planetas todos que estão na condição de planeta de provas estão entre 10% a 20%, vamos dizer, certo? Da densidade necessária para que exista tudo aquilo que existe aqui. No mundo mais elevado, onde os espíritos mais evoluídos estão habitando, ele está entre 50% e 80% de leveza. E isso acontece, no caso, com o nosso perispírito. Quanto mais evoluído nós formos moralmente e intelectualmente junto, vai ser a sutileza do nosso perispírito. O corpo que nós vamos usar, porque se nós não tivermos essa condição, nós vamos continuar a estar dentro de planetas de nova expiação ou de regeneração, mas não vamos estar em planetas mais evoluídos, em espíritos superiores. Então, para que nós consigamos chegar no nível mais alto, nós temos que nos elevarmos. E nós conseguimos fazer isso através das reencarnações que nós já tivemos e que estamos tendo há milênios. E que ainda vamos ter por muito tempo. Porque, como dizem, a vida é eterna e como o Espírito é eterno, o caminho nosso é longo. Ainda estamos aqui. Eu também não tenho pressa, porque a vida toda. Essa desculpa de não ter pressa. Eu tenho a vida toda, para que correr.
Mas aí, com essa desculpa, você continua. Aí você continua errando, né? Porque tá fácil. Tem uma eternidade inteira. Tá certo. Fica nessa para você ver que o Pedrão vai fazer de você. Eu dou outro exemplo para a gente, né, da transformação do fluido cósmico universal, onde geram elementos e criações necessárias para o equilíbrio do universo, mas para nós não temos noção exatamente do sentido e nem do porquê que existe. É tipo caviar, né? É horrível, mas todo mundo paga caro. Aí nós temos aqui, segundo André Luiz, o fluido cósmico ou plasma divino é força em que todos vivemos, corroborando com a afirmação de Paulo no Atos 17, 28, que em Deus nos movemos e existimos. Então é a comprovação básica. Nós estamos aqui agora falando a respeito desse assunto. Por quê? Porque a existência de Deus, certo? E ele nos ter dado a oportunidade de estarmos aqui agora, trabalhando na nossa evolução. Caso contrário, nós não estaríamos habitando mais aqui, ou estaríamos perdidos pelo umbral afora, como um espírito errante, ou num mundo inferior, sofrendo as consequências de todos os nossos atos. Então, só vai depender de cada um de nós a evolução nossa. Não tem como culpar ninguém daquilo que eu faço, porque me é dado a sugestão. Eu analiso a sugestão dada, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados que nos assediam. Agora, o que eu vou fazer com essa sugestão já é uma responsabilidade minha. E quem vai responder por o que vai ser feito vai ser eu, e não aqueles que me sugeriram. Eles podem até responder por ter sugerido algo que não devia. Mas quem executa paga o preço pelo que fez. E aqui estamos todos nós de castigo, ouvindo a respeito disso. Por escolha própria. Aí nós temos agora fluidos e qualificação. Não é rigorosamente exata a quantificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só há a alma ou princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas, e sobretudo pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Então, todos esses fluidos é dado o nome de fluido espiritual, porque nós, espíritos, fazemos uso desses fluidos para existirmos no mundo que formos habitar. Então, se nós não tivermos essa pretensão de ser alguma coisa, certo? Nós não vamos necessitar de fluido nenhum. Nós vamos continuar na condição de espírito, no mundo espiritual, sem necessidade dele. Mas se a gente quiser fazer alguma coisa, ou buscar alguma coisa no universo, a gente faz uso desse fluido para habitar o mundo que nos for dado acessibilidade. Caso contrário, nós não necessitamos deles. Certo? E aqui eles mostram para a gente que você vai ter a quantidade necessária de acordo com a tua necessidade. E a tua necessidade é em função da evolução na qual você se encontra. Então, uma pergunta. Então, cada ser humano, ele vem com a quantidade necessária do fluido necessário para aquela reencarnação. Sim, tanto é que tem uns que são muito acelerados, outros menos acelerados. Por quê? Porque ele traz menos, ele não tem necessidade de tanto fluido, de tanta energia, para cumprir a condição dele, aqui na encarnação atual.
E já tem aquele que vem com excesso, porque necessita de muito para poder executar a tarefa que se propôs. Então, fomos nós que determinamos a nossa condição, a nossa quantidade de fluido espiritual que necessitávamos para essa vida atual. E aí que você vai encontrar o desesperado e o paciente. Porque ele não precisa descarregar, de usar tanta energia para ser calmo, paciente, tranquilo. Já o outro não tem condições de ter essa... Não posso fazer nada, você está na frente. Mas ele olhou para mim como paciente, eu sei desesperado. Ele quer ver o equilíbrio no cérebro. Por isso que tá cada um fazendo uma ponta da mesa. Okay. Porém, é impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades. Por ser tão grande quanto a dos pensamentos, a diversidade deles. Então, eles mostram para a gente que, de acordo com a necessidade espiritual de cada um, é a quantidade necessária de fluido que ele precisa. E aí, por isso que nós temos essa diversificação. Se todo mundo precisasse da mesma quantia, na mesma unidade, o mundo estava parado, ninguém se movia. É como dizem, se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do verde? Certo? Os fluidos não possuem qualidades subgêneres ou específicas, mas as que adquirem o meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Está no item 16 e 17 das Gênesis. Então, eles mostram aqui para a gente que esse fluido ele vai adquirir a densidade que ele precisa de acordo com o ambiente que ele frequenta. Então, nós vemos no nosso mundo atual, você vê as classes sociais, as diferenças das pessoas, os seres humanos entre si, certo? Baseado nessa necessidade. Então, de acordo com o ambiente que você está, é o que você necessita para sobreviver naquele ambiente. Se você sai de um ambiente pesado, vai para um ambiente mais leve, você já não necessita de tanto fluido para suportar todas as pressões no ambiente anterior. Então, nós temos um exemplo, por exemplo, não assim generalizando, mas nós andamos pela América, nós que estamos aqui, viemos do Brasil, tranquilos, sem a preocupação de ser roubado a qualquer instante, ser assaltado, receber uma bala perdida, certo? Ou uma bala encontrada. Mas nós andamos e caminhamos e nós vamos nos adaptando a essa leveza do ambiente e agindo e seguindo as regras desse ambiente. Se nós voltarmos para o nosso país, onde nós temos toda essa pressão, essa insegurança, nós vamos andar na rua olhando para todo lado, assustados, sem saber o que fazer da vida. E sem saber o que vai acontecer no próximo passo que você vai dar. Então, você necessita de mais atenção no que você está fazendo. E aí você começa a sofrer toda essa pressão, e aí aquele ambiente já não te satisfaz mais. Você não consegue ficar lá. Aí você quer voltar correndo para casa. E é o que nós fazemos quando nós estamos aqui encarnados, e quando começamos a sofrer toda essa pressão da humanidade, muitos se suicidam, achando que vão voltar para lá e se sentir mais leve. Mas aí se enganam porque vão sofrer muito mais. Então é mais fácil enfrentar todas as diversidades daqui e agora, nessa vida, do que buscar um outro caminho achando que vai ser melhor. Porque não tem. Porque nós pegamos uma dosagem certa de fluido para gastar nessa encarnação. E temos que gastar ele dentro da proporção que nos foi dada para fazer uso. Se nós eliminamos parte dela, nós vamos pagar o preço por ter feito isso.
Então, nós podemos eliminar através de todos os excessos que nós fazemos na vida. Comendo, bebendo, dormindo, deixando de dormir. Que é chamado de suicídio inconsciente. Mas que, na verdade, vai nos ser cobrado depois, por ter feito isso. Influem os espíritos sobre os nossos pensamentos e nossos atos? A pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Conheça-te mesmo. Então é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos espíritos encarnados em um perispírito e um corpo material. Mas nós estamos, todo momento da nossa vida, nós estamos irradiando a nossa condição e a nossa personalidade através dos nossos pensamentos. E de acordo com isso, nós vamos encontrar afinidades no mundo espiritual. E o espiritual vai interferir nessa nossa frequência que estamos irradiando e vão começar a interferir no nosso proceder no dia a dia. Então, vocês veem que eles basicamente nos dirigem. Principalmente as pessoas que têm aquela mania de achar que tudo que ele vai fazer, ele tem que consultar o guia espiritual dele. E se o guia espiritual dele não for uma coisa boa, como é que fica? Certo? Então, vamos consultar nós mesmos e buscar resolver os nossos problemas por nós. Certo? E, de preferência, buscar boas leituras, boas coisas para fazer, para entrar numa frequência onde tem bons espíritos nos auxiliar com os conselhos deles. E nos intuir a fazer coisas boas. Porque, caso contrário, nós vamos estar à mercê daquilo que nós deixamos adentrar o nosso eu. Porque quem dá passagem e abrem as portas para as obsessões somos nós. Que se nós trancarmos a nossa casinha, fechar todas as janelinhas, certo? E manter o nosso pensamento elevado, eles não têm acesso. Então é mais fácil a gente trabalhar dessa maneira no nosso eu. Aí eles mostram as qualidades dos fluidos. Sob o ponto de vista moral, traz o cunho dos sentimentos. Causa de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Então, nós estamos mais nessa parte de cima aqui. Não. Você também está incluído. Não, nós, eu falei nós outros. Nós outros, Deus também está cá. Certo? E sob o aspecto físico, são do efeitos excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, etc. Eu gostei do adstringente. Pode explicar para nós o que significa? Para mim é tudo que tira gordura. Brincadeira. Certo? Então, você vê que a gente se identifica mais com a parte da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo. Certo? Que a gente não percebe a gente fazer isso, mas sem você perceber, muitas vezes você está sendo egoísta e acha que não. Acha que está sendo benevolente, caridoso. Mas se alguém fizer um risquinho na lataria do teu carro... Nossa Senhora, dispensa até o obsessor. Então, esse que é o problema nosso. Se a gente não trabalhar essa parte, a gente fica à mercê dos espíritos brincalhões, certo? Que estão ao nosso redor, esperando a oportunidade
para fazer a gente passar pelo ridículo. Ui. Certo? Aqui eles mostram, né, exatamente o que a gente faz. A gente emite o tempo todo. E fica tentando sintonizar com a moçada, né? Vamos ver qual anteninha que vai pegar primeiro. Aí, tá vendo? Aqui, você. Passou uma correndo. Passou? Será que não era para mais ver? Eu sou ruim, eu tô de olho. Ok. Então, matéria cósmica, Augusto dos Anjos. Glória à matéria cósmica, à energia, potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo o Od Gnoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino dos seus feitos de amor no amor imerso. Livro onde o Criador ilimitável grava com o pensamento, algo insondável, seus poemas de seres e universos. Então, essa é uma poesia que foi psicografada por Chico Xavier, certo? De autoria, acho que de Augusto dos Anjos, e que demonstra para a gente que nós temos que trabalhar essas energias dentro de nós, fazer com que elas tenham utilidade, mas utilidade para o bem. Buscando dar todo o amor necessário de nós para os outros, e principalmente esse amor a nós mesmos. Amarmos a nós mesmos primeiro. Temos que aprender para poder amar alguém. Você diz que ama alguém sem amar a si próprio, você está mentindo. Porque quem não ama a si mesmo, não ama ninguém. Agora, amar a si mesmo não é ser egoísta, certo? Não é achar que o meu eu e eu o tempo todo. É amar distribuindo amor. Muita paz e luz com Jesus, nas nossas vidas, em todas as dimensões do universo. Então, nós temos aqui uma imagem mostrando Jesus trabalhando no nosso planeta, mandando as energias necessárias para que nós cresçamos e nos tornemos um planeta de regeneração. Mas isso depende somente de nós. Porque, na verdade, até agora, a única coisa que nós, seres humanos, fizemos no planeta Terra foi tentar destruir. Através da ambição e da corrida atrás do poder. E um poder que não serve de nada. Eles não mostram o universo outra vez. Aí agora eles têm aqui uma sequência de perguntas que foram feitas e respostas dadas pelo Espírito São Luís. E muitos outros depois as confirmaram. Será o fluido universal uma emanação da divindade? Será uma criação da divindade? O fluido universal será ao mesmo tempo um elemento universal? Alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? Então, na primeira, a resposta é não. O fluido universal não é uma emanação da divindade. Deus não é o fluido universal, cósmico universal. Deus criou o fluido cósmico universal. Então, Deus é a criação. O fluido é uma criação de Deus. Tudo é criado, exceto Deus. Então, para a nossa compreensão, na nossa condição atual de um planeta de provas e regenerações, de provas e expiações, certo?
Nós não temos necessidade e nem necessitamos tentar entender o que é Deus. Porque nós não temos capacidade para compreender a essência divina. É muita informação para a nossa cabecinha pequena. Certo? Então, tudo é criado, exceto Deus. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Então, ele reafirma que o fluido cósmico universal é a base primitiva de todas as criações existentes no universo. Alguma relação tem ele com o fluido elétrico cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento. Porque o fluido elétrico nada mais é do que uma transformação do fluido cósmico universal. Só que ele é tão material que nós conseguimos ver ele na nossa condição de humanos. Se você for no laboratório elétrico e se puserem duas fontes de energia, uma positiva e uma negativa, dentro de um cilindro transparente, você vai ver a eletricidade em cor azul se encontrando no meio. E dependendo da intensidade desse encontro, se dá o tal do curto-circuito. Certo? Mas tendo ele equilibrado, ele mostra aquela linha azul perfeita. Se você for numa subestação de energia, quando estiver chovendo, você vai ver a fiação de alta tensão passando, aquele isolante que tem de cerâmica, que sustenta a fiação em cima, a água vai caindo e automaticamente você vai vendo aquelas tirinhas azul descendo. Que é a descarga que está se desfazendo da rede e entrando em contato com a água e mostrando para a gente o formato, a cor azul. Aqui eles mostram, certo, a energia, como ela existe, certo? E aí você vê que ela vai dando uma forma, trazendo a forma humana. Então, eles querem mostrar para a gente que nós, na condição de perispírito e também perispírito reencarnado, já na matéria, a gente está irradiando energia o tempo todo. E essa energia está influenciando os corpos que estão ao nosso redor e, ao mesmo tempo, sendo influenciado pela energia dos corpos que estão irradiando da mesma forma. Então, nesse exato momento aqui, estamos todos nós irradiando energia, porque nós somos um corpo energético, estamos irradiando energia, e essa energia está influenciando no que está na nossa lateral, mas ao mesmo tempo que está na nossa lateral, está também nos bombardeando com a energia dele. Se a energia dele for positiva e agradável, você vai ter uma sensação boa. Se ela for pesada, você vai se sentir mal naquela área. Aí você vai tentar buscar uma maneira de sair de perto para não sentir aquela energia negativa. Certo? Então, a gente vai buscando o equilíbrio de acordo com o local que a gente se encontra. Muitas vezes você está num ambiente, ele está agradável, está sustentável, está todo mundo alegre, discutindo assuntos bastante agradáveis, aí chega o que nós chamamos de desmancha a rodinha. Porque ele vem muito bonito, muito perfumado, super alinhado, né? Todo trajado com a melhor linha de vestimenta, mas a energia que ele está irradiando é negativa. Quando ele chega no ambiente, todo mundo sente a pressão e vai se afastando. Educadamente, mas vai se afastando. Vai ficar quietinha, né? Eu vou, não está doido, estou aqui me levando, não sei o que é a motivação. Chuta o pedestal, eu vou. Em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade?
Agora aprendi, batendo o dedinho aqui, dá a resposta. Para encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. No vosso mundo, ou no nosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal. Então, é como usa-se dizer que tem pessoas que, através do magnetismo dela, ela pode promover cura em outra pessoa. Então, é como se fosse um passe magnético. Quando a gente faz o passe não magnético, ele passa a ser um passe fluídico, onde a gente vai ser o intermediário e os bons espíritos vão manusear os fluidos necessários, usar nós como intermediário para reequilibrar aquele corpo que está aqui na nossa frente recebendo o passe. Se nós não tivermos em condições de fazer o intermediário, nós vamos ser bloqueados pelo mundo espiritual, como se fosse uma cápsula, vedando nós, não temos condições, e vai ser emitido diretamente para o necessitado. Agora, precisamos entender o seguinte: todo aquele que busca um passe para buscar a sua melhora, ele tem que estar aberto mentalmente para receber essas energias. Porque ele só vai receber a quantidade de energia necessária a ele para seu reequilíbrio de acordo com o seu merecimento. Não importa se o passista é excelente, se o mundo espiritual quer ajudar ele, se ele não estiver preparado para receber as energias e ter o merecimento, ele não recebe. Elas vão ficar guardadinhas do lado dele até ele merecer receber elas. Então, nós é que temos que trabalhar no nosso eu para ter todas essas energias que nós precisamos para nosso equilíbrio físico. Por isso que dizem que a gente tem condições de se autocurar. Porque através da nossa mente, com pensamentos elevados e a busca do aprimoramento, a gente vai conseguir captar energias para manter um corpo saudável ou eliminar alguma doença que a gente tenha e que a gente tem o merecimento de ficar eliminado dela, sem necessidade de sofrimento. Mas só vai depender da nossa conduta, da nossa maneira de proceder. Não depende dos espíritos que querem nos ajudar, mas depende de nós. Já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não. Esse fluido apenas anima a matéria. A inteligência é um atributo do espírito. Porque o espírito em si é a inteligência que habita esse corpo material, que está unido através do perispírito. Pois que é desse fluido que se compõe o perispírito. Parece que neste ele se acha num estado de condensação. Você só botou? A televisão que é para acabar. E eu ainda falo assim. Não, é que ele gosta de aparecer. Pois que é esse fluido que se compõe o perispírito, parece que neste ele se acha no estado de condensação, que o aproxima até certo ponto da matéria propriamente dita. Até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado conforme os mundos. Então, é aquele exemplo que foi dado das porcentagens. Conforme o mundo que ele está sendo usado, é a condensação e a condição matéria que ele vai ter. Certo? Se é num mundo mais elevado, ele vai estar numa condição mais sutil, mais rarefeita. Se é num mundo mais pesado, ele vai estar mais condensado e mais material. Ok. Eu acho que não vai dar tempo de falar, né?
perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um pó de inteligência ou alma. Então, fica bem claro para a gente aqui como é constituído o perispírito de cada um de nós. E não existem dois perispíritos iguais. Assim como nós não somos dois seres iguais no mundo. Podemos nascer como gêmeos, mas cada um tem a sua característica, tanto física quanto espiritual. Porque, na verdade, são dois corpos gerados em um só útero, mas habitado por dois espíritos diferentes, e cada um no nível de evolução. Então, na verdade, não existe igualdade. Existem coincidências e semelhanças, mas igualdade não existe. Certo? E o perispírito nada mais é do que uma transformação do fluido cósmico universal. Existe. Ok? Foi um prazer. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado vocês alguma coisa. Nosso operador de som. Quem é o Ricardo?